Deputada enfermeira Rejane, a senhora dispõe de 10 minutos para fazer o uso da tribuna. Senhoras e senhores, deputados e deputadas que estão nos ouvindo, dos seus gabinetes, Obrigada. presidenta Mônica, também é um prazer vê-la assumir a presidência dessa casa. É importante que mulheres negras, principalmente mulheres, né? Não importa negras, não importa brancas, não importa índias. Muito bem. Indígenas, enfim. O importante é que mulheres assumam as casas legislativas e que mais mulheres entrem na política. Nós estamos na Semana da Mulher, no mês da mulher, e nada mais justo do que nos dá prazer, né? Sentir esse prazer de vê-la assumir a presidência da casa. Eu vim a essa tribuna, senhora presidenta, para falar de um tema específico, mas poderia aqui escolher qualquer tema, né, que aflige hoje a nossa população. Falar de várias autoridades, por exemplo, que convocam toda a população para um ato anti-Congresso, contra o Congresso Nacional, haja vista que a maior autoridade do nosso país está chamando para o dia 15 a população, né? No nosso entendimento, isso é uma quebra de decoro, é utilizar o seu cargo, o principal cargo do país, para fazer panfletagem, né? E chamando a população contra as instituições, contra o Congresso Nacional, contra o Judiciário, que são poderes públicos, poderes do país. Então, trabalhando contra a democracia. Também podíamos falar da fraude eleitoral do presidente da República, ao divulgar para a população que teve roubo no processo eleitoral, enfim. E dizer para quem está me ouvindo que se teve roubo, que o presidente da República imediatamente informe a população. Ele não pode guardar uma informação dessa como segredo, né? Ele tem que informar a população. Nós poderíamos falar, como Vossa Excelência já falou aqui, da alta do dólar, da questão da economia do país, mas eu vou me deter, deputada Mônica, a uma questão que diz respeito à minha área da saúde. Muito bem. A área que eu escolhi como profissão e que está atingindo a toda a população, que é a decretação pela Organização Mundial de Saúde hoje, na data de hoje, informando a todo mundo a pandemia que nós estamos vivendo devido ao coronavírus, né? Ao Covid-19. E no meu entendimento, nós não queremos o pânico da população, obviamente, mas é muito, muito, muito grave a gente tomar conhecimento disso e, principalmente, no Estado e no país, e principalmente, presidenta Mônica, no município do Rio de Janeiro, onde a gente vive uma crise da saúde há décadas. Uma crise de material, uma crise de insumos, uma crise de leitos e uma crise principalmente de recursos humanos. O prefeito Crivella, tem cerca de 1 a 2 semanas, nós estávamos falando sobre a questão do fechamento das unidades de saúde, principalmente as unidades básicas de saúde. Nós estávamos falando sobre a colocação de uma Fundação Saúde para assumir unidades de saúde, onde houve uma redução drástica
de profissionais que atendem a população. Então a gente se pergunta, qual é o plano que se tem para uma pandemia que está batendo as portas da população no estado do Rio de Janeiro? O aumento de casos do coronavírus, ele é alarmante, sim. O número de mortes é alarmante. E qual é a proposta que se tem para que a população se previna, né, desse vírus? Está sendo colocado, deputada Mônica, a questão da lavagem das mãos. Tem 2 semanas a gente estava gritando aqui dentro da Alerj para que fosse aberta uma CPI da SEDAI, porque a população estava tomando água contaminada, água com cheiro de fezes, água com gosto de barro. E agora a gente pede à população para lavar as mãos. A gente está pedindo à população para comprar álcool gel. Uma população que não tem emprego, uma população, país que fez uma reforma trabalhista, que tirou direitos da população, o governo estadual que não reajusta salários dos trabalhadores. Então, o que é isso que nós estamos pedindo? Para as pessoas comprarem álcool gel, comprar luva, comprar máscara, sem ter dinheiro? Olha, é muito complicado, pessoal. É muito complicado quando a gente joga esta responsabilidade para a população. A população tinha que estar tendo acesso a um plano de atendimento dentro desses hospitais. A população tinha que estar tomando conhecimento, deputada Mônica, que o governo estadual e o governo municipal está proibindo que os empresários que fabricam luva, que fabricam máscara, exporte essas mercadorias, porque o mundo inteiro quer comprar. E é óbvio que aqui no Brasil não vai ter para a população, né? Vai ser exportada. Então nós tínhamos que estar garantindo, o governo federal tinha que estar garantindo recurso financeiro para que os hospitais do Rio de Janeiro tivessem condição de atender a população. Nós queremos aqui, deputada Mônica, levantar a questão dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão perdidos. Nós não temos um plano de capacitação para todos os profissionais do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, profissionais que são maltratados pelas organizações sociais, profissionais que são maltratados pelos patronatos, pelo esse patronato ganancioso da área da saúde, que ao invés de pensar no trabalhador, principalmente o trabalhador da enfermagem, que é a maior categoria da área da saúde, mais de 2 milhões de profissionais, nem uma jornada de trabalho decente esse patronato coloca em prática. Então nós precisamos ficar muito, mas muito mesmo, preocupados. Eu não poderia deixar de levantar essa questão da classe médica, da classe de enfermagem, que precisa de um olhar especial neste momento. São esses profissionais de saúde que vão estar na linha de frente, tratando os pacientes com coronavírus, tratando os pacientes infectados. E nós sabemos que lá do outro lado, na Europa, na China, da onde começou esta pandemia, nós tivemos vários profissionais que perderam sua vida, que perderam suas vidas tratando
da população, em prol da população. Então, qual é o critério? Hoje eu falei para o presidente da Alerj, presidente, temos que ter um plano interno da casa, obviamente, e solicitei a compra de álcool gel que seja colocado em cada entrada desta casa, porque aqui circula mais de 1.000 pessoas por dia. Nós temos que ter um plano de contingenciamento para casa, porque aqui a casa é visitada por vários chefes de estados do país inteiro. Mas nós também temos que pensar na população e temos que pensar nos profissionais de saúde. Solicitei ao presidente, já que ele trouxe a informação que pode ser antecipado férias coletivas na rede estadual de saúde, solicitei que fosse visto também um plano para os profissionais de saúde. Tem profissionais, deputada Mônica, que têm doenças autoimunes e que trabalham na frente, trabalham com gestantes, trabalham com crianças, trabalham com a população e que precisam, nesse momento, ter um olhar diferenciado, um olhar fraterno, um olhar daquele, né, que é o seu patrão, mas um olhar objetivamente vendo que esse é o profissional que também merece carinho, respeito, merece um trabalho de contingenciamento, merece um trabalho, talvez até de ser colocado em casa, de férias, nesse momento crítico que a gente passa. Então, eu queria alertar e pedir a todos os hospitais, sejam públicos, sejam hospitais privados, que a gente não perca de vista que quem cuida de um ser humano também é ser humano, também tem as suas questões particulares, o medo, o medo de enfrentar, né, o que não é conhecido de todos. Então, por isso, a necessidade da gente ter aqui uma fala representando os profissionais de saúde, representando a maior categoria da área da saúde, para que seja vista com todo carinho a questão dos profissionais que cuidam da saúde da nossa população. Então, era isso que eu queria falar, muita calma, muita prevenção, e que nós estamos aqui para cobrar das autoridades providências imediatas, cobrar das autoridades planos de contingenciamento, cobrar das autoridades um plano concreto para que as pessoas se defendam desse que pode ser, né, talvez, a maior tragédia da história, né, do Brasil recente. Então, vamos tomar muito cuidado e nós estamos aqui para também cuidar de vocês. Obrigada, deputada Mônica. Prazer. Que Vossa Excelência tenha mais tempo, né, nessa cadeira, que fica muito bem sentada aí, e Muito que nós, obrigada. dentro dessa casa, possamos pensar numa possibilidade de vir a ter uma mulher pela primeira vez presidindo essa casa. Eu acho que, né, nós vamos ter eleição, o presidente, obviamente, deve botar seu nome, mas nós podemos pensar, sim, por que não, na possibilidade de uma mulher vir a presidir essa Casa de Leite. Muito obrigada. Obrigada, deputada enfermeira Rejane. Convido a fazer o uso